Vamos lá, alunos. Agora a gente vai resolver o exemplo 8 da aula 4, que pede para determinar o volume do sólido gerado pela rotação da área sombreada de 30 graus em torno do eixo Y'. Então, eu tenho uma figura aqui, né? Uma figura que eu vou considerar como se fosse uma figura composta. É como se fosse um retângulo retirado essa região aqui, que fez um giro de 30 graus para formar um elemento sólido. Então, era uma área que girou aqui, uma rotação para formar um elemento de revolução, né? Então, pede-se para calcular o volume. A gente viu na nossa aula 4 que tem dois métodos para calcular o volume. Por integração, volume é integral de θ, que θ é a rotação em radianos para gerar o sólido. Y bar do elemento infinitesimal que eu faço para fazer a integração, vezes dA. Ou eu posso calcular volume também utilizando tabelas. Então, eu posso calcular o volume como sendo θ, que é a rotação, vezes y barra, que seria o centroide da minha área conhecida, tabelada, vezes a área. Aqui, nesse caso, a gente tem a situação de uma área conhecida, né? Nós temos aqui que é uma região retangular, onde foi retirado um retângulo e foi tirado um quarto de circunferência. Então, a minha área seria mais ou menos essa área aqui. Eu posso, nesse caso, utilizar a fórmula mais simples, né? Que é com as figuras geométricas tabeladas, que é essa fórmula aqui do volume. Então, vamos lá. Vou, então, utilizar a equação de volume é igual a θ, que é a rotação, vezes y barra, centroide, vezes a área. Nesse caso, como é uma figura composta, esse y barra vezes a área aqui, eu vou considerar como sendo um somatório. Vai ser o somatório de y barra i, né, da composta das minhas várias figuras compostas aqui para gerar essa área, vezes a área deles. Então, eu vou usar aquele método da tabela. E aqui, a rotação, θ, é igual a 30 graus. Mas a gente tem que lembrar que essa rotação, ela tem que ser utilizada aqui nessa equação, gente, em radiano. Então, eu tenho que multiplicar aqui por π dividido por 180 graus, né? Que π é igual a 180 graus. Isso aqui vai ser igual, então, a π sobre 6, que seria 30 dividido por 180, né? Que é igual a 1/6. π dividido por 6 vai ser igual a 0,524 radianos, tá? Beleza. Vou guardar essa informação porque eu preciso primeiro achar o meu centroide vezes as áreas, né? Vamos, então, separar essa minha figura em elementos conhecidos. Eu posso considerar, então, que isso vai ser igual a... Minha primeira figura eu vou considerar como se fosse um retângulo inteiriço. Então, é isso tudo, né? Essa área daqui. Considerando aqui, vou colocar as dimensões também, né? Dez mais 4 mais 4, 18 metros. Aqui de altura, eu vou ter, no total, eu tenho esse raio aqui, né? Esse raio é igual a 4, né? Então, eu sei que essa altura aqui vai ser igual a 4. A gente consegue ver aí nessa relação. Essa altura aqui, 4 metros. Vou retirar, então, dessa figura esse primeiro retângulo.
que é um retângulo de 10 metros por 4. E também vou retirar, né, não vai caber aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó, subtrair também. Esse é 1/4 de circunferência, né? Lembrando que eu tenho que representar ele distante, né, a 10 metros. Então, é importante. Vou ter aqui 1/4 de circunferência. Aqui vai ter 4. Né, eu vou ter um raio aqui. R igual a 4 metros. E aqui, eu vou ter umas distâncias, né? 10 metros e 4 metros. Beleza. Então, essa daqui é a minha figura 1, figura 2 e figura 3. Vamos achar, então, o centroide em relação a Y e a área de cada uma das figuras. Não precisa achar o centroide em relação a X, porque aqui eu tô calculando o volume. Então, não me interessa o centroide em X. Vamos lá para a tabela, né? Para depois a gente utilizar para achar a área de 1/4 de circunferência. Não precisa da tabela agora, né, gente? Porque é um retângulo, então a área e o centroide de um retângulo em relação a Y fica fácil. Vamos para a figura 1. Na figura 1, a área vai ser, dessa figura 1, vai ser igual base vezes altura, que é 18 metros vezes 4 metros, que vai ser igual a 72 metros quadrados. Agora, o centroide em relação a Y. É metade, né? O retângulo é metade da altura. Ou seja, H sobre 2, 4 sobre 2, 2 metros, né? Metade aqui. Para a figura 2. Também o retângulo, então a área é base vezes a altura, já vou fazer aqui direto, né? 4 metros vezes 10 metros, igual a 40 metros quadrados. E o centroide é a metade da altura, 2 metros. Figura 3, a última. O centroide, a área, né? Primeiro. A área de um círculo é πr ao quadrado. Só que aqui é 1/4 de circunferência, então vai ser πr ao quadrado dividido por 4. Então, isso vai ser igual a π vezes 4 metros ao quadrado sobre 4. Que vai ser igual a 4π metros quadrados. Aqui é 4, tá, gente? 4π. E o centroide? Então, o centroide em relação a Y, vamos pegar aqui a tabela. 1/4 de circunferência. Centroide em relação a Y é 4R sobre 3π. Então, 4R sobre 3π. Isso vai ser 4. O raio é 4 vezes 4 sobre 3π. Vai ser igual, então, a 16 sobre 3π metros.
Agora, eu vou criar aquela tabela de elemento, área e centroide, né? Pra fazer a aplicação dessa fórmula. Então, vamos cá. Essa tabela aqui, né? Então, a gente vai ter o elemento 1, 2 e 3, né? Que foram divididos aqui. 1, 2 e 3. Cada área, centroide, fazendo a multiplicação. Então, aqui eu quero, no final, achar o somatório y vezes a área para essa figura, né? Então, vamos lá. Primeiro elemento, né? Primeiro elemento, esse retângulo, a área é 72 metros quadrados. Então, 72. Qual foi o centroide? Centroide, 2 metros em relação a y. Então, área vezes centroide deu 144 metros ao cubo. Agora, a segunda figura. A segunda figura, que é o retângulo, a área deu 40 metros quadrados. Só que essa área, ela tá sendo retirada daqui, né? Ela tem que ser retirada, não tá sendo somada, né? É um vazio. Então, eu tenho que subtrair aqui, menos 40. O centroide deu 2 também. Então, aqui o centroide vezes a área, centroide em y vezes a área, vai dar menos 80. Agora, para 1/4 de circunferência, também a área tem que ser subtraída, vai ser menos 4π. E o centroide é 16 sobre 3π. Multiplicando, vai dar menos 21,33. Agora, eu tenho que somar, né? Os centroides vezes as áreas aqui. Então, 144 menos 80 menos 21,33, que vai dar 42,67 metros cúbicos. Sabendo disso, eu posso aplicar essa equação aqui do volume. Então, o volume vai ser igual a θ vezes, nesse caso aqui, né? O somatório de y vezes a área. Θ a gente já achou em radiano quanto que deu? 0,524. Vezes, agora colocando o somatório do centroide em y vezes a área, 42,67 metros cúbicos. Fazendo essa multiplicação, o volume vai ser igual a 22,34 metros cúbicos. Então, assim, a gente acha o volume para essa figura aqui, que é uma figura composta com áreas conhecidas, com essa revolução, né? Uma rotação de 30 graus, né? Ou seja, 0,524 radianos. Vai ser um volume dessa região, é 22,34 metros cúbicos.